Iremos apenas ler alguns versículos em nome de Jesus. E eu poderia até tematizar, aleluia, nesta manhã, aquilo que nós iremos ler, né? Vou trazer aqui uma reflexão para os amigos internautas, os amigos em Cristo Jesus, os que estão aqui também conosco, em nome de Jesus. Já chegou todos os cantores, já está aqui no livro de Ruth, capítulo 1. E o tema que eu darei aqui nesta manhã é o perigo da fome. Aleluia. O perigo da fome. E é perigoso ter fome? E então, rapaz? Aleluia. Ruth, capítulo 1. Apenas alguns versículos. E eu queria que você abrisse comigo. Se você não tem uma Bíblia ao seu alcance, mas com certeza você tem um celular, e eu tenho certeza que você tem um aplicativo. Se não tiver, baixe o aplicativo e nos ajude aqui. Leia conosco para você não ter dúvida daquilo que nós estamos transmitindo ou falando para você. Amém? Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. E também o versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar aos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes dos seus filhos Marlon e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Marlon e Quilion, seus filhos, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. O versículo 6 diz assim: então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Eu vou repetir aqui o versículo 6 para ficar na sua memória, para você memorizar o texto. Versículo 6 diz assim, ó: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. No finalzinho diz assim: o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Aleluia. Então, apenas uma reflexão para vocês entenderem o texto, da qual nós lemos, fizemos a leitura, irmãos, em Cristo Jesus. O perigo da fome. Se formos olhar o texto que fizemos a leitura, a gente vai notar que o lugar onde Elimeleque e Ruth e seus filhos moravam era justamente Belém. E Belém, irmão, significa casa do pão. Belém de Judá, Belém significa casa do pão. E aí eu fico pensando comigo assim: como pode um lugar que tem um nome, que o seu significado é casa do pão, e não tem pão? Aleluia. Então é um pouco meio estranho, a gente fica um pouco sem querer entender. É se como uma padaria, você fosse na padaria comprar pão e não tivesse pão. Ou seja, o lugar de pão não tem pão. O lugar onde
deveria ter pão, não tem pão. E por conta desta fome, por conta deste motivo, Elimeleque decidiu, juntamente com a sua esposa e com seus 2 filhos, ir para Moabe. Com certeza Moabe havia prosperidade, havia pão, porque naquele lugar onde ele estava, o pão faltou, ou a comida faltou, ou o trigo não existia. O interessante é que, com o tema da qual nós falamos, o perigo da fome, é justamente esse. Um lugar onde não tem pão, é lógico que você não ficaria no lugar onde não tem comida para os seus filhos, não tem alimento para os seus filhos. O desemprego bateu na sua porta. E quando o desespero bate em nossa porta, quando não há pão em nossa mesa, o que vem primeiro em nossa mente? O que vem primeiro? Sair daquele lugar. O desespero bate na gente, aleluia. Batendo o desespero por conta de não ter comida, não ter alimento. A primeira coisa que vem na mente é o quê? Sair do lugar que é chamado casa do pão. E aí é o perigo. Aleluia. Eu posso trazer um pouquinho, irmãos, fazer uma mudança. Eu quero mostrar para você que casa do pão hoje é a igreja. E é sim, senhor. Tem outro lugar que a gente pode chamar de casa do pão? Não, é a igreja mesmo. Isso. A igreja é a casa do pão. Por quê? Porque o pão vivo que desceu do céu é o dono dela. Aí eu entendo, se o dono dela é o pão vivo, que é Jesus, então significa que na igreja é o que, irmãos? É a casa do pão. Mas às vezes na casa do pão, irmãos, há crise que bate em nossa porta. A crise chega o desemprego, chega tudo, e aí lhe faltou o que, irmãos? O pão. Eu poderia também fazer uma mudança de sentido e dizer que o pão é a presença de Deus. No lugar onde você está, que é a igreja, casa de Deus, não tem Deus. Para você, que sabe a maneira que você procura Deus, não esteja corretamente. Aí na casa do pão, falta pão. Na casa de Deus, Deus não está presente. Mas Deus não é onipresente? Sim, senhor. Ele é onipresente, mas a manifestação da sua glória, Ele pode parar. Ele pode parar de manifestar. Se observar o texto, irmãos, aqui, Elimeleque, a decisão foi tomada por conta da fome. E quando a gente olha para a nossa família, a gente vê que não tem nada. A primeira coisa que dá, que a gente pensa, é o que é? Sair daquele lugar. Porque aquele lugar agora ficou escasso. Aquele lugar agora não dá para mim, esse lugar não dá para mim, porque aqui eu estou passando fome. Então este é o perigo da fome. Eu não entendo. Tem coisas que a gente olha assim. E precisamos entender o texto para não fazer um pretexto. Aleluia. Como assim? Se Elimeleque, juntamente com a sua família, saiu de Belém, casa do pão, não tinha pão, tudo bem, havia uma fome. Para onde ele foi? Para os campos de Moabe. Havia fartura, mas foi lá que ele morreu, ele e seus 2 filhos. Eu fico cabreiro, eu fico preocupado. Como assim preocupado? Por quê? Porque somente a família dele saiu. Por que os outros não morreram de fome? Porque ficou muitas famílias em Belém, somente a família dele saiu. E porque os outros que não saíram, não morreram, ficaram lá. Não morreram não. Mas Elimeleque,
com Noemi, Mahlon e Quilion, seus filhos, foram para Moabe. E lá havia fartura. Mas se ele saiu de lá para não morrer de fome, mas ele morreu de todo jeito, em um lugar farto. Para morrer, amigo. Para morrer, amigo. Aleluia. Você pode morrer com a sua conta bancária gorda ou magra. Você pode morrer num lugar bem farto ou num lugar escasso. Não importa. Escute. O que eu quero mostrar aqui, que a igreja do Senhor Jesus hoje é a casa do pão. É a casa de Deus. É a morada de Deus. E às vezes por dificuldade, às vezes por perseguições e calúnias, às vezes por falta de emprego, você decide sair daquele lugar. Ou você diz, essa igreja não dá mais para mim, porque aqui eu estou passando por privações. Saia não. Aleluia. Fica aí, tenha fé. Aleluia. Pode faltar alimento de manhã, mas chega meio-dia. Pode faltar meio-dia, mas chega de noite. Pode faltar de noite, mas chega no amanhecer. O Senhor é a nossa providência. Aleluia. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu queria passar para os amigos internados, os irmãos em Cristo Jesus. O perigo da fome, claro. Porque, irmãos, ó, escute, a fome é terrível. A fome faz a gente pensar bobagem. Faz. O homem de estômago vazio é perigoso. Muito perigoso. E aí, como é que você sabe? Eu já sei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, eu coloquei aqui, ó. A gente vai ver aqui, ó. Muitos buscam Deus na igreja, mas não encontram. Talvez porque não sabe procurar. Aleluia. Muitos. Primeira verdade, encontra muito do homem e pouco de Deus. Segunda verdade, encontra muita liturgia ritual, mas pouca coisa espiritual. Terceiro, encontra muito da terra e pouco do céu. Talvez você está procurando ou não está sabendo procurar, porque lá tem. Aqui nós temos. E tem sim. Tem pão? Tem. Tem Deus? Tem. Aleluia. O que foi? O que foi que Deus decidiu? Ou há um processo na tua vida? Ou você precisa passar por essa provação? Você precisa passar por isso, porque Deus quer dar um negócio maior a você. E Deus não dá nada grande a menino. Primeiro Ele trabalha o caráter. E para forjar o caráter de alguém, Deus trabalha, Ele sabe trabalhar. Calma, não se apresse, não se precipite. Aleluia, tem pão, fartura, tem sim, Senhor. Aleluia, calma, pode faltar agora, é um tempo só, não se preocupe. E você acha que resolver o problema é sair da igreja? Sair da igreja é um perigo. Belém, eu vou aqui fazer aqui uma comparação. Belém é a casa de Deus. Moabe é o mundo. Moabe é o mundo. Escute. A Elimeleque viu que não tinha Deus, viu que não tinha pão, foi para Moabe. Foi lá que ele se perdeu, morreu. Eu não entendo. O que é que não entende? Se lá tinha fome, ninguém morreu. E lá tinha fartura e houve morte. E escute, amigo, aleluia, a fome é um grande perigo. Deus está trabalhando com você. Deus está tratando do teu coração. Não se apresse. Quantos amigos meus perderam o ministério porque mudaram de igreja? Quantos perderam? Porque passou por uma crise financeira ou outra crise, ou por perseguição, e achou por bem sair daquele lugar, entregar o ministério e ir para outro lugar, ou parar. E aí houve morte. Que morte? Morte espiritual. Que morte? Morte no ministério. E aí, o que é que eu preciso? Permaneça na casa do pão. Faça a obra do Senhor. Aleluia. Está passando fome? Dê glória.
Aleluia. Está passando necessidade? Dê glória. No armário está vazio? Dê glória. Não se preocupe, você não vai morrer. Quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia. Muito se ouve pregar de avivamento. Muitos se ouve pregar de avivamento. Muitos. A maior necessidade da igreja deve ser a presença de Deus. Esta é a maior necessidade. Sei que às vezes estamos preocupados com outras coisas. É natural. Com a estética da igreja, claro que é natural. É normal isto. Um banco colchoado, sim senhor. É natural isto. Mas o mais importante não é a estética, não é a estrutura, mas é a presença de Deus. E a presença de Deus, quando chega, amigos, ou quando ela manifesta, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. O lugar de casa de pão é Belém. O lugar de Deus é na igreja. O lugar da manifestação de Deus é na igreja. Você não pode se ausentar dela. Você pode morrer. Aleluia. E como a gente não quer, como Deus não quer que você morra, e aí chega essa palavra. Olha, que eu notei aqui. É da glória de Deus, é da manifestação de Deus em nosso meio. É de pão na casa de pão que necessitamos. É de Deus, é da sua glória, é da sua unção que necessitamos. Talvez, um lugar onde você está, você não sente mais a presença de Deus. E sim senhor. Ô meu amigo, ô pregador, ô meu presbítero, ô meu irmão, me explique direito, eu vou explicar. Talvez você não sente mais Deus, sente não. Por quê? Porque você olha muitos defeitos. E quando a gente parte de um sentimento que só vê defeito, esquecemos que está ali é Deus. Talvez se a gente pare de olhar um pouquinho os defeitos e comece a olhar as virtudes que ali está. Porque em todo canto tem gente boa. Tem, senhor. Também tem gente ruim. E daí? Em todo canto tem um trigo e tem o quê? O joio. Tem o bem e tem o mal. Agora, o que eu faço? Não se desespere. O que eu faço? Não saia da casa do pão. Tá faltando pão? Não tem problema, vai chegar. Se você observar o texto, o mais novo filho pródigo diz: pai, eu quero tudo que tem. Me dê para mim que eu vou para uma terra longe. Numa terra longínqua. E lá eu vou investir o meu dinheiro. Foi. Chegou lá, o que houve? Uma fome. O coitado está passando fome. Olha o que ele disse: voltarei na casa do meu pai, porque lá os trabalhadores não falta pão. Tem comida em abundância. Aí ele percebeu: eita rapaz, olha, eu saí da casa do meu pai, achando que eu ia procurar um lugar melhor, que tinha mais pão do que lá. Não tem mais Deus em outro lugar, a não ser na casa dele. Aleluia. Você pode dizer amém na sua casa aí? Diga amém, diga amém, diga amém. Aleluia, aleluia, meu amigo. Olha, escuta. Aonde é o lugar que tem mais Deus? Na casa dele. Aí o jovem rico foi, aí ele caiu em si. Olha, oxe, eu voltarei à casa do meu pai, porque lá os trabalhadores dele têm mesa farta. Eu voltarei. E ele voltou. Você pode voltar à casa do pai. Ei, amigo, talvez você esteja buscando um avivamento de maneira errada. Ou talvez você esteja buscando Deus de maneira errada. Como assim? Você busca Deus somente pelas bênçãos dele. Quem sabe você busca Deus pensando somente nas coisas materiais, nas coisas que ele pode dar. E ele dá. Olha, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá emprego. Mas este não é a necessidade. Aleluia! Eu sei que é bom. Não é rir não, ter uma conta bancária não. Eu até que queria ter um carro importado, claro.
mas isso não é prioridade. A prioridade é a glória, é a presença, é a unção, é a presença do Espírito Santo. Talvez isso mude e você não saia do lugar que você está à procura de pão em outro lugar que não tem pão, mesmo faltando pão naquele lugar. Aleluia. É muito interessante. Amigo, escute. Quando não há pão na casa, pessoas buscam alternativas perigosas. Não é assim, cooperador? Olha, se na casa do pão não tem pão, pessoas buscam alternativas perigosas. Porque se lá é o lugar que tem pão, se está faltando, espere chegar. Você pode esperar chegar pão aí onde você está, espere, irmão. Se aperrei não, aleluia. Você não morre não, por quê? Porque sempre o pão deixa as migalhas, o falério, não tem problema não. Como o falério, depois chega o pão, tu come em abundância, aleluia. Mas morrer tu não vai não. Agora, o perigo é buscar outras alternativas. Esse que é o perigo. Quando alguém nos fere na igreja, quando alguém nos humilha, o primeiro pensamento é: eu vou sair daqui. É ou não é? Sim, senhor, diga assim. Escreve aqui. É sim, meu amigo. É sim, meu presbítero. Pode colocar aqui, escrever aqui no chat. É a primeira coisa, eu vou sair daqui. Fica logo enraivada. Ou vou pedir carta. Só porque o pastor deu uns apertos. Aleluia. Apertou um pouquinho, digo, vou sair logo daqui. Vou sair logo. Não dá para mim não, vou pegar a carta. Aí vai pegar a carta. Ou seja, buscar alternativas perigosas. Aleluia. Olha, pessoas buscam novas teologias para ver se dá um jeito de resolver o seu problema. Busca novos rumos, busca as novas experiências. Aleluia. Tem gente que vive do passado, da experiência que teve com Deus no passado. Você tem que ter experiência com Deus todo dia, amigo. Aleluia. A casa de Deus é o lugar onde tem pão. Não se preocupe, o pão vai chegar. Eu sei que está vindo das migalhas que cai da mesa do Senhor, não tem problema. Depois você vai sentar na mesa junto com Ele. É só um tempo. Não faça como Elimeleque. Pega a sua família e para Moabe. Moabe é lugar de morte. Moabe, tudo bem. Os filhos casaram com Moabita. Lá ele prosperava financeiramente. Mas financeiramente não é tudo. O dinheiro não é tudo. O dinheiro é bom, sim senhor. Mas o dinheiro não é tudo. Tudo é Deus. Não se apresse, amigo. Não se apresse. Não se precipite. Olha, aleluia. O perigo da fome é este. São as decisões. São as escolhas. E às vezes, por você não achar Deus no lugar onde você está na igreja, você queira procurar outras alternativas. E procurar outra alternativa é muito perigoso. Amém? É apenas uma reflexão para você entenderem que Deus vai abençoar a tua vida no lugar. Aguarda, espera. Aleluia. Hoje tu não tem emprego não, tem não, mas amanhã o Senhor vai te dar emprego, vai abrir uma porta bem grande de emprego. Fica aí, não se desespera. Olha, é saúde, eu estou com problema de saúde. Não sai do teu lugar porque você está doente. Olha, aí é lugar de cura. Espera Deus te curar, te restaurar. A saúde psicológica, a saúde emocional, a saúde espiritual. Ele está aí, Ele é alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Dê glória, em nome de Jesus. Aleluia! Se desespere não, amigo. É apenas uma reflexão, para você entender o perigo da fome. Aleluia. Cuidado com a fome. Cuidado. Aleluia. Porque a fome é assustadora. A crise é assustadora. Você já imaginou? Você acorda pela manhã, não tem nada. E seus filhos: pai, eu quero iogurte. E você: tem não, filho. Pai, eu quero um biscoito. Nem aquele baratinho de Five Livre, aquele menino. Tem não, filho.
E você vai para onde? Desespero. Mas quem tem Deus, não. Vai para o joelho. Senhor. Aí pensa que alguém bate na porta. É a casa do irmão Cicano? É. Eu vim trazer pão para ele que Deus mandou. Você pode dizer amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu conheço um irmão. Esse eu conheço mesmo a história dele. O irmão Antônio. Ele estava passando uma crise financeira. Faltou tudo na sua casa. Quando ele chega do trabalho, o que faltou? Tudo. Só tinha um café. E nem café era cevada, que é mais barato. Aí quando ele chegou, tinha 2 filhos, um casal. 2 filhos. Disse, meu amor, minha filha, tem o que aí? Só tem café, filho. Bota o café aí que eu vou fazer uma oração agora. Olha, quem tem fé, irmãos, aleluia, não procura outra alternativa. Fica no lugar, porque é naquele lugar que Deus fala. Aleluia, Belém é casa do pão. É casa do pão verdadeiramente. Aleluia. Aí se faz a oração aqui, minha esposa. Botou a mão no café e disse, antes que eu termine esse café, vai chegar pão e carne. E ele fez uma oração ali de fé, em nome de Jesus. E quando estava terminando os últimos goles do café, alguém bate na porta. Olha, aleluia. Alguém bate, olha. Aí disse, irmão Antônio, eu fui para a padaria. Era um vizinho que era crente dele. Eu fui na padaria. E quando eu fui comprar pão, o senhor disse, compre pão e ovo. Não veio carne não, mas veio o bife do Oião. Mas chega, aleluia. Olha, eu fui na padaria e o senhor tocou no meu coração, disse, compre pão e ovo e leve para o meu servo. E ela falou chorando, porque Deus tinha falado com ela. E chegou aquele pacotão de pão, chegou ovo, e ele deu glória. A providência vai chegar, aleluia. O perigo da fome, irmãos, qual é? É você se ausentar do lugar que é a casa do pão, aleluia. Qual é o perigo da fome? É se ausentar no lugar da providência. É se ausentar no lugar onde Deus se manifesta, aleluia. Aí você aprendeu hoje, não sai mais não. Ei, sai não, fica por aí mesmo, em nome de Jesus. Creia tão somente. Aleluia. Precisamos de Deus, precisamos da glória de Deus, precisamos do pão vivo, precisamos de Jesus, aleluia. Não saia, não se apresse, não se precipite, aleluia. Pode faltar de manhã, chega meu dia. Se faltar meu dia, chega de noite. Se faltar de noite, chega pela manhã. Mas chega cura, chega milagre, chega providência, aleluia. Chega, em nome de Jesus, creia. Escreve no chat aí hoje, eu creio, meu amigo. Eu creio, pregador, em nome de Jesus, amém? Aleluia, bendito seja. Vamos fazer mais uma oração, mais um clamor, em nome de Jesus. Fazer algo